Olá a todos, boa noite. Eu sou Camila Pimenta, sou presidenta do Conselho de Cultura da cidade de Blumenau. Vamos dar início à nossa primeira oitiva sobre a Lei Paulo Gustavo. Esse encontro ele foi organizado pelo GT, composto por pessoas da Secretaria de Cultura e também pelos conselheiros de cultura, que são Celso Pero, Heloísa Camilo, Isaías, Ivan, Juan Rosa, Terezinha, e do Fundo de Cultura, Ivan e Tayana, que estão aqui presentes também conosco, fazendo a organização do chat, mandando esse de presença, e o Ivan, que fez um resumo da lei, como vai proceder, para apresentar para vocês, porque a gente sabe que tem bastante gente que tem dúvidas de como vai ser encaminhado isso. Nós temos aqui também a presença do secretário de Cultura, Silvio Zima, e também da conselheira de Cultura do Estado, a Dagmar Castro, que aí depois também passo a palavra para os dois, mas eu quero falar para vocês, está rolando no chat a lista de presença, é importante vocês, por favor, assinarem para a gente. Antes de eu passar a palavra, só para explicar que nesse momento, o Ivan depois vai fazer a apresentação. Se tiver alguma pergunta muito pontual, ou vocês levantam a mão, que eu peço para o Ivan parar de explicar um pouquinho para ouvir a pergunta, ou vocês vão colocando no chat, que aí eu paro e ou eu ou a Tayana fazemos a pergunta, porque talvez tenha pessoas que não vão querer falar no microfone, mas que façam a pergunta pelo chat, que a gente repassa essa pergunta para o Ivan. Como ele vai estar focado na apresentação, ele vai estar prestando atenção no chat. Então, é isso, eu vou passar a palavra agora para o Silvio, fazer uma fala, e depois, Dagmar, que também quiser falar agora, antes do Ivan começar, também vou te dar a palavra. Silvio, boa noite. Muito boa noite. De forma muito breve, só quero dizer que é um prazer poder participar dessa discussão, dessa oitiva. Acho que todos nós estamos muito ansiosos pela instrumentalização da Lei Paulo Gustavo. Ela tem sido muito aguardada por todos, fundamentalmente pelos produtores culturais, pelos artistas que passaram por um momento muito difícil na pandemia, e acho que é o momento de recuperar isso. Eu tenho acompanhado de perto o trabalho do GT, tenho acompanhado por meio do Ivan, que tem se dedicado muito, com afinco, com seriedade, para que esse edital transcorra da melhor forma possível. Ainda não temos todas as instruções normativas, mas esse primeiro momento, que é a oitiva, é muito importante para que nós tenhamos um amplo diálogo com a sociedade. E é isso que nós estamos querendo construir, algo útil e bom, benéfico para todos aqui. Desejo uma ótima discussão, uma ótima oitiva. Eu estou em outro evento, não vou participar de toda a oitiva, mas eu tenho certeza que será muito bem conduzido pelo Ivan, pela Camila, que tem se dedicado muito para que isso acontecesse. Muito boa noite a todos. Obrigada, Silvio. Dagmar, por favor. Por favor, Dagmar. A Dagmar ela não consegue, ela vai sair, vai entrar, então ela faz a fala no final. Pode ser, Dagmar? Então, perfeito. Ivan, a palavra é sua, então, pode iniciar. Primeiramente, dar as boas-vindas a todos, à participação da primeira oitiva da Lei Paulo Gustavo, na cidade de Blumenau. A gente vai explanar um pouco sobre a legislação, os aspectos de distribuição de recursos, e, na sequência, também vamos falar sobre a Pode passar? Vocês me ouvem? Então, o ponto dos tópicos que a gente vai abordar nesse encontro vai ser a origem dos recursos, como é que se procedeu os recursos para a cultura, como vai ser a distribuição desses recursos, os recursos que foram destinados para a cidade de Blumenau, essa disponibilização desses recursos, como vai acontecer, as ações afirmativas que a Lei Paulo Gustavo traz, como foi organizado nacionalmente a LPG, o objetivo, então, da oitiva e as próximas oitivas que vão acontecer. Pode passar? Então, da onde vieram os recursos da Lei Paulo Gustavo? Os recursos da Lei Paulo Gustavo são provenientes dos rendimentos das contas bancárias do Fundo do Setor do Audiovisual, que é o FSA, e do Fundo Nacional de Cultura. O montante total a ser distribuído para a população da cultura é de 3,8 milhões
sendo composto esse montante por 70% do FSA e 30% do Fundo Nacional de Cultura. Pode passar? Como foi realizada a distribuição desses recursos, né, para a população? Foram realizados através de critérios de distribuição, que foi o rateio por meio de percentual do Fundo de Participação de Estados e Distrito Federal, que os estados vão também estar disponibilizando esses recursos, e também por meio de rateio do percentual do Fundo de Participação dos municípios. Tudo isso resultou numa tabela de distribuição que a gente vai estar disponibilizando para vocês no grupo, né, do comitê do Paulo Gustavo de Blumenau. Pode passar? Então, nessa tabela, vai indicar que o estado de Santa Catarina vai receber cerca de 60 milhões, né? 60 milhões, 688.774,23. E o município de Blumenau, de acordo com aqueles critérios, vai receber 2,7 milhões, né? Como está ali no indicativo. Pode passar? Como vai ser feita a distribuição dos recursos aqui em Blumenau? De acordo com a lei, no artigo 6º, ela é dividida, né, no artigo 6º e no artigo 8º. O artigo 6º é destinado ao audiovisual e o artigo 8 a demais áreas. E o artigo do audiovisual, ele é dividido em 3 incisos aqui na cidade de Blumenau. O primeiro inciso é o apoio a produções audiovisuais, o segundo, apoio de salas de cinema, e o terceiro inciso, que é a capacitação, formação, qualificação, cineclubes, mostras e festivais. E aí, então, audiovisual é 1,9 milhões, e demais áreas, 795.127,15. Aí estão os valores, como vocês podem estar conferindo, na tela, a distribuição correta, de acordo com cada valor para a cidade de Blumenau. A lei também vai trazer uma questão de ações afirmativas, que são iniciativas de acessibilidade, como braille, legendas, libras, nas ações culturais, como também estimular o protagonismo de mulheres, de negros, indígenas, de povos tradicionais, de terreiro, quilombolas, populações nômades, pessoas dos segmentos LGBTQIA+. E também a lei define cotas e critérios diferenciados de pontuação e de tais específicos, dentre outros. Como foi feita a disponibilização dos recursos, então, né? Então, como vai acontecer na cidade de Blumenau, nas outras cidades do Brasil e nos estados? Então, nesse momento, todos os municípios e estados estão promovendo as oitivas, que é uma obrigação dos entes da federação, né, estados e municípios, de ouvir a sociedade. Então, oitiva é ouvir a sociedade, suas dúvidas, o que ela pretende com os recursos, direcionamentos, parâmetros para a disponibilização desses editais. E na sequência das oitivas vem a publicação da instrução normativa da LPG, que ela está sendo aguardada para publicação no dia 11 de maio pelo MINC, e assim, a partir da publicação, então, municípios e estados têm um plano de ação, um prazo para estar colocando esse plano para ser viabilizado. E só pode estar colocando esse plano de ação a partir da escuta, né, da oitiva dos municípios e dos estados. E após fazer esse plano de ação, lançar na plataforma Transfere Gov.br, vai haver os lançamentos dos certames, os editais, credenciamentos, enfim, os que vão ser lançados para disponibilização da classe cultural. Pode passar? Aí uma explicação sobre a organização nacional da LPG, como aconteceu até agora, né, todo o movimento que teve em torno. Então, a partir do MINC, teve a operativa nacional e os fóruns de secretários, ali dos secretários tem a Fundação Catarinense de Cultura e outros de outros estados, e a operativa nacional, então, criou grupos nacionais para discussão da LPG,
e criou as operativas estaduais, que tiveram como incumbência de fazer a transmissão de conhecimento, de informações, e fazer essa replicação, e estimular a criação de outras operativas. E aí as operativas estaduais do Brasil, cada uma criou a sua, e Santa Catarina também criou a operativa de Santa Catarina, a qual até a Dagma, que está aqui presente, participa, e criou-se, então, o Comitê Estadual, que são todas as pessoas do estado de Santa Catarina que são envolvidos para participar. E, na sequência, então, criou-se um comitê do Vale do Itajaí, a Dagma também participa. Outros comitês do estado também foram criados a partir das mesas-regiões, e todos estão nesse processo de instrução de pessoas da cadeia criativa, da cadeia cultural, né, para poder explicar o funcionamento da LPG e explicar para as pessoas e encontrar os parâmetros necessários que devem ser disponibilizados nos editais. E aí, então, criou-se, a partir dessa provocação dos comitês, das operativas, criou-se o comitê de Blumenau, que a gente também entra pessoas aí para receber a explicação e compartilhar, né, e informar as pessoas como está ocorrendo as oitivas, aonde vão ser, enfim. Pode passar? Então, qual que é o objetivo da oitiva, né? Então, é promover a discussão e consulta à comunidade cultural sobre os parâmetros de regulamentos, editais, chamamentos públicos, prêmios e outras seleções públicas. Então, esse é o momento de a gente compartilhar, discutir, conversar e encontrar os meios de atingir todos da camada cultural, né, da economia criativa, da indústria do audiovisual, para que todos sejam fortalecidos, né, com esses recursos. Pode passar? E a gente vai, então, realizar, a partir desse momento, que como digamos assim, a inauguração, né, a primeira oitiva para começar a escuta em outras setoriais da cidade, de outros atores e agentes culturais. Então, a UGT, né, a Camila falou no início, fez uma proposta de, primeiro, criar uma oitiva da setorial de cinema e vídeo na cidade, que o Conselho tem, e chamar as empresas, profissionais que fazem parte da indústria do cinema a participar. Ela vai ser realizada em maio, a gente não definiu a data ainda, mas deve ser ali logo no início de maio para reunião com essa setorial. As demais setoriais também vai ser em maio, com a escuta deles, né, a oitiva. Ainda também não definimos a data, mas também deve ser ali até a primeira quinzena de maio. A gente passou o dia hoje formatando um formulário de pesquisa para as pessoas poderem, a partir desse formulário, fazerem sugestões e iniciar a parametrização, né, ali as prerrogativas, o que a comunidade pensa. Esse formulário vai estar disponível no site da Secretaria de Cultura e também compartilhado nas redes sociais da Secretaria para preenchimento. Nesse formulário também a gente preparou, a partir da escuta da comunidade, para onde ela gostaria que fossem também levadas essas oitivas, né? Eu quero que seja realizado no meu bairro, quero que seja realizado aqui na minha faculdade, aqui na minha escola. Então, a partir dessas demandas da sociedade, a gente pode estar realizando outras que vão vir. Pode passar? Então, foi bem breve a apresentação, a gente falou sobre um aspecto bem rápido, uma pincelada bem rápida em cima da lei, né? O formulário vai trazer mais esmiuçado para vocês as questões dos incisos, até a Dagma emprestou um formulário que está sendo aplicado pelo Estado, né, por outras regiões aqui de Santa Catarina, e a partir, então, desse formulário, a gente conseguiu montar um aqui para a cidade,
que vai trazer ali, vai elencar o artigo 6 e o artigo 8. São perguntas, são sugestões, então essa é a coleta da escuta social que a gente vai estar realizando. Então, a gravação desse nosso primeiro encontro vai ser disponibilizada para visualização posterior, para quem quiser assistir. E queria que também todos que forem assistir, que estiverem nos assistindo, que convide a comunidade cultural da cidade a participar e aderir às oitivas, né? E entrar no grupo do WhatsApp do Comitê da LPG Blumenau Santa Catarina. A minha fala é essa, é breve. Agora eu gostaria também de ouvir as pessoas que estão aqui presentes, se tiverem dúvidas, quiserem dialogar. Esse é o espaço que a gente deixa para comunicação, interação sobre a legislação. Ok, Ivan, obrigada pela breve resumo, né, sobre a lei, sobre os caminhamentos que a gente vai seguir agora. Eu vou dar a palavra para a Dagmar. A Dagmar consegue falar agora? Você acha que vai rolar? Dá um oi. Um, dois, três. Deixa eu ver. Enquanto a Dagmar vai fazer uma fala também, né, explicar também a função dela dentro desse contexto do Estado, quem tiver perguntas, porque como vocês vão saber, já tem mais 2 encontros, né, um focado até para a área do pessoal do audiovisual mesmo, né, do vídeo, tudo, do cinema, e outro com as outras áreas, mas isso não, né, todos podem participar das 2 reuniões também futuramente. Mas se tiver alguma dúvida que está muito latente, se a gente talvez não conseguir responder agora, a gente talvez deixe sua pergunta aqui, que a gente também traz no próximo encontro, né, a resposta, como vai ter o formulário, vai ter o grupo do WhatsApp aí, a gente vai estar compartilhando também nos grupos de cultura do WhatsApp, também vai estar no nosso Linktree no Instagram. Então, Dagmar, por favor, a palavra é sua e as pessoas podem também se disponibilizar, levantar a mão e deixar sua pergunta no chat. Obrigado, Camila. Boa noite a todos. Parabéns, Ivan, a tua interação na operativa que a gente tem do Vale é muito importante, e a gente vê que no comitê do Vale também, e está sendo grandiosa nesse encontro aí de Blumenau. Parabéns a todos vocês mesmo. No link anterior, no início, a gente teve uma fala importante do secretário de Cultura, e eu, enquanto conselheira estadual de Cultura, da cadeira do audiovisual, mas enquanto conselheira, não importa que de uma linguagem, nós somos conselheiros de todas as linguagens, entramos na representação e no atravessamento de diálogo de uma, mas interagimos com a cultura do Estado. A gente vê a grandeza, sabe, Camila, Ivan, Aline, que está aí parte também, quando um gestor abraça dessa forma, sabe, junto com o conselho. Então, porque o conselho é essa estrutura importante de qualquer gestão de cultura, né? Ele abraça a comunidade, ele faz essa interlocução entre a comunidade cultural e a gestão. Então, parabéns, Camila, pela atuação do conselho, pela iniciativa do conselho. Nós estamos, eu, enquanto conselheira estadual, estou parte, a Aline também está parte, do comitê, junto à Fundação Catarinense de Cultura, que fez o diálogo e o atravessamento para constituir esse formulário que está rodando e que é muito importante a cadeia produtiva do audiovisual preencher, para que possa se ter esse mapeamento, que é exatamente o que vocês farão aí na cidade, né? E ficamos muito felizes de poder colaborar, porque esse início de processo é realmente um pouquinho difícil para todo mundo, então a gente tem que se dar as mãos mesmo, né, e trabalhar todos juntos nessa rede colaborativa. E, bom, da lei, acho que está todo mundo ansioso aí, né, esperando a regulamentação para ela poder nos nortear muito mais, mas o que a gente tem bebido na fonte até aqui, então, agora eu falo como operativa estadual da Paulo Gustavo, a gente tem a operativa, como o Ivan explicou ali, né, esse organograma nacional, a operativa bebe direto na fonte do MINC. Então, nós trazemos as informações do MINC e distribuímos em rede através dessa fatia que a gente fez no mercado, no estado das mesorregiões,
que é exatamente como a política pública da cultura do Estado atua, em mesorregiões. Né? Então, que é a forma que a gente entendeu de disseminar essa informação para o máximo possível de pessoas. Então, assim que venham novas notícias, a gente está sempre contribuindo nesses grupos. Né? Estamos à disposição e esperamos, sim, que Blumenau, com o seu recurso, alargue os braços, alargue, descongestione os olhares, sabe, que esse recurso possa chegar o mais longe e ao máximo possível de pessoas. Eu já compartilhei ele no grupo da Meso, mas eu faço questão sempre de trazer uma fala que a gente assistiu, que tem no vídeo do YouTube, do Pimentel, onde ele diz que não precisamos começar, os gestores não precisam começar no artigo 6º, com o inciso 1 da produção. Pode-se começar com a formação, e aí se dá formação para as pessoas, capacita elas, e elas vêm mais prontas para poder fazer a produção. Porque, sim, capacitação é muito importante e é vertente. E também quem esteve na pandemia precisa cada vez mais de capacitação. É através dela que a gente consegue aprimorar as linguagens e os olhares para poder nos entregar na produção e trazer produtos importantes e de todo esse nosso tecido cultural de inspiração para poder compartilhar com a sociedade e fazer jus aos recursos de lei, porque são recursos caros para todos nós. Então, parabéns e obrigado pelo convite, e sigo aqui à disposição. Obrigada. Obrigado, Dagmar. Alguém quer fazer mais uma fala? A Aline quer falar alguma coisa da cidade, né? Conhece muitos profissionais, muitas pessoas que trabalham também na área do audiovisual. Né, já que você também está junto com a Dagmar, tá? A Aline saiu. Enquanto a Aline retorna, alguém quer fazer alguma pergunta, tem alguma dúvida, quer deixar já uma sugestão? Gente, esse é o momento. Está todo mundo aqui junto também. Aí, a Aline voltou, chegando. Dale, Aline. Aline, palavra é sua. Apertei o botão errado, olha que ótimo. Gente, um prazer estar aqui com vocês. Eu só queria falar que estou acompanhando isso, né, junto com a Dagmar também no estado, enfim, toda a movimentação no país desde lá de trás, né, não só no ano passado, enfim, desde que começou toda essa movimentação em relação à lei, e estou à disposição para trabalhar junto com vocês, com todo mundo, para a gente poder fazer isso acontecer. Estou muito feliz com esses recursos, eu acho que é a primeira vez que a gente tem recursos tão legais aqui na nossa cidade, né, essa movimentação tão importante, e a gente tem que realmente fazer chegar, né, nesse grupo de pessoas aí, em vários cantinhos, para a gente fazer produções bem bacanas, para poder dizer, olha, aqui a gente também tem coisas muito legais, né, inseridas no estado de Santa Catarina, indo embora também para outros cantinhos do Brasil. Então, estou à disposição para colaborar no que for necessário. É isso, gente. Perfeito. Lembrar também as pessoas que a gente tem que fazer isso, fazer esse movimento, chamar outros artistas que não estão aqui conosco agora, mas fazer eles verem esse vídeo depois, participar dos outros 2 encontros, responder formulário, porque esse é o dinheiro que vai vir para o município, a gente precisa gastar esse dinheiro no município. A gente não pode deixar esse dinheiro voltar. Né, o MINC, todo o sistema tem que entender que a gente recebe a verba e a gente tem produtos para fazer, a gente tem conteúdo, a gente tem como produzir coisas, então a gente precisa também estar nesse lugar de reflexão, né? Não deixar o dinheiro voltar. Dagmar. É só contribuir, Camila, quanto à questão do formulário, sabe? Porque os formulários, eles são extremamente importantes. Às vezes são chatos, né? São chatinhos de preencher, a gente sabe que é um saco preencher formulário. Mas o que é um formulário? É um mapeamento de dados. Se nós não preenchemos, vamos olhar esse formulário do Estado, onde eu e a Aline contribuímos lá com o restante do grupo. Se os nossos colegas de Blumenau não preencherem esse formulário, Blumenau vai ficar no escuro com o recurso do Estado.
né? Não vai aparecer as demandas lá. Então, o Estado vai entender que talvez aí em Blumenau não tenha uma cadeia produtiva do audiovisual, né? Então, é muito importante nós preenchermos, chamarmos os colegas, mandar para os colegas, para que todo mundo preencha, sabe? Para que a gente consiga enxergar as demandas, esses dados vindos ali dos formulários, e então, como o Ivan colocou aqui, e então se construir, né, os editais para poder esvaziar esse recurso. Para esse recurso poder chegar na ponta, a gente precisa acompanhar e contribuir, porque não adianta a gente cobrar de gestão. A gente precisa fazer o papel da sociedade civil. A sociedade civil é muito importante e vem listado na lei, gente, da nossa obrigação. Sabe, aquilo que vem ali na lei, dizendo que tem que fazer oitivas, que tem que escutar, é uma obrigação do gestor, mas é uma responsabilidade da sociedade civil em participar, em provocar, em contribuir, sabe? Porque senão o gestor não sabe o que fazer se nós não estivermos lá dizendo: ô gestor, ó, estamos aqui, a gente faz isso, né? Então, é muito importante essa contribuição mesmo. Não só no do Estado, mas daqui a pouco no do município também, claro. Sim, até para só entender, porque é isso, né? A gente vai montar um edital baseado nas necessidades do que o município está colocando, né? Quando tiver as necessidades, a gente vê os apontamentos muito para uma questão, a gente vai tentar pautar isso dentro do edital, né? Então, a gente vai pegar o regulamento que vai vir e a gente vai basear no que a gente consegue dentro do regulamento com as necessidades do município. Então, por isso que é importante responder os formulários, entrar nesse grupo do WhatsApp, que é da Lei Paulo Gustavo aqui do município, para também tirar as dúvidas, que vai ser um canal principal até para dúvidas rápidas, às vezes, né? As pessoas têm alguma questão assim, a gente coloca ali que o Ivan, Tayana, ou eu, quem estiver ali, a gente tiver a resposta, a gente consegue dar para você. Alguém, tá todo mundo tão quietinho, gente, alguém tem alguma questão, Só alguma... vou complementar a fala de vocês duas. Obrigado, Dagmar, pela tua paciência, pela tua colaboração sempre que a gente pede, né? Muito bem-vindas as tuas falas, da Aline também, e dizer que justamente a participação por meio dos formulários é basicamente o direcionamento que os editais vão dar. Então, se a pessoa não participa dos formulários, não preenche, não vai ter aquele direcionamento, né? Então, o nosso formulário, inclusive, aponta os valores, né? Quanto é que você acha que deve ser aportado de prêmios, ou até que valor, para qual iniciativa, né? Então, para produção de curta, metragem, qual é o valor, determinado valor, 100 mil, 50 mil, então isso é muito importante para as pessoas lerem e preencherem, porque vai dar um direcionamento, depois todas essas informações vão ser coletadas, processadas e incluídas nesses editais. Então, mas na minha área ali podia ter um valor destinado a uma iniciativa que eu faço. Pois bem, é que você não participou desse preenchimento, a gente não conseguiu te ouvir, você ficou só participando e só ouvindo, esperando que o edital fosse lançado. Então, mas para ele ser lançado e alcançar você, a gente precisa que você participe, que preencha os formulários do estado, do município, para que a gente realmente possa aplicar um edital legal, onde até as exigências de participação, os critérios de avaliação dessas iniciativas que vão ser propostas, elas possam estar condizentes com o que a sociedade está querendo, né? A gente luta por editais mais facilitados, editais menos burocráticos, então esse é o momento de a gente poder constar na oitiva como que a gente quer que seja o edital, quais os critérios, os valores, quantos projetos eu posso estar apresentando, então são informações muito importantes para um gestor cultural, por exemplo, colocar no edital para que possa alcançar as pessoas e toda essa gama de iniciativas que podem ser propostas. Perfeito, Ivan. O Renan e o Arnaldo levantaram a mão, mas a Isabela fez uma pergunta aqui no chat. Eu vou te fazer, Ivan, para você responder também, que seria: gostaria de saber se vão ser criadas outras setoriais ou serão apenas as já existentes. Quanto às setoriais, eu acredito que ela está falando das setoriais do Conselho Municipal de Política Cultural. É isso?
Quem é que perguntou? A Isabela. Isabela. Isso. Então, quem cria essas setoriais é o próprio Conselho de Cultura. Sim, podem ser criados a partir do surgimento da demanda da sociedade, em concordância com a afirmação, né, pelo Conselho, pode ser aberto a outras iniciativas, outras setoriais, dentro da legislação que hoje existe, né, a Lei 833, aqui da cidade de Blumenau, que ela categoriza a cultura em 10 grandes áreas, e, claro, a partir da movimentação na sociedade civil, pela exigência de inclusão de outras setoriais, sim, pode ser incluídos. Aí basta você entrar em contato, né, com o Conselho de Cultura, que a Camila é nossa presidente do Conselho de Cultura da cidade, e movimentar, né, essa cadeia que você quer que seja criado, uma nova setorial, movimentar essas pessoas que fazem parte dela para que seja implementado, né, fazer uma reunião do conselho, enfim. Isso, Isabela, só para você entender, então precisa ter um movimento, né, acontecendo para a gente então fazer essa setorial. Tem algumas setoriais que abraçam, né, outras áreas, né, como a gente consegue tentar trabalhar, mas quando a gente vê que tem um movimento, que tem participação, eu acho que é importante, sim, a gente ter então a possibilidade de abrir uma nova setorial. O Renan havia levantado a mão, você desistiu da pergunta, Renan, da sua fala? É que eu estava vendo ali, né, a apresentação eu só estou em dúvida, assim, por exemplo, aquele valor que não que é destinado para outras partes da produção artística, né, tem uma que é para audiovisual, aquele valor mesmo que tu mandar, por exemplo, um projeto, quando sair a lei, né, o edital, tem que ter vinculado mesmo, por exemplo, a gente trabalha com dança, mas tem que também estar vinculado com uma ideia de uma produção audiovisual, era essa a minha dúvida, assim. Posso responder? Sim. Uhum. A Dagmar também quer responder. Quer responder primeiro, Dagmar? Depois. Tá, então, até a instrução normativa que vai ser publicada agora em maio vai trazer luz sobre alguns aspectos nesse sentido, né? Que ou só profissionais do audiovisual devem estar acessando esse recurso destinado a eles, ou que iniciativas transversais possam utilizar o recurso do audiovisual para fazer documentário, vídeos, enfim, né, que fazem parte do audiovisual. Então, eu penso que, não sei se a Dagmar vai complementar, mas acho que a iniciativa é a instrução normativa trazer luz a esse respeito, mas vou deixar a Dagmar falar para ver se ela traz alguma outra novidade, alguma informação complementar. A instrução normativa é a régua, né, que vai nos orientar em todo esse processo. Mas, né, vamos lá. Eu tenho um olhar muito solidário, assim, muito ampliado. A Aline, que está por aí, daqui a pouquinho já vem brigar comigo, porque o povo não gosta muito da minha fala, né? Porque eu acho que a gente tem que alargar os olhos e os braços, sim, sabe? E falamos de pandemia. A pandemia atingiu a todos. Ok, né? A Paulo Gustavo vem com um carimbo de 70% do audiovisual, né? Sabemos que a origem desses recursos, mas sabemos que todos nós fizemos cultura. E vamos voltar para essa área do audiovisual. O audiovisual é a área que mais abraça profissões. Nós temos quase 70 profissionais dentro dessa habilidade do fazer cinema, sabe? Então, por quê? Quando nós temos um recurso que vem carimbado para esta área artística, ela não pode enxergar, né, as outras áreas. Eu penso, né, e acredito que sim, que pode, né? O nosso amigo mandar um projeto do audiovisual para gravar um videoclipe, né? A cidade de Guabiruba está com uma campanha que eu estou achando muito interessante, sabe? Apesar de uma linguagem muito simplória, ela dá uns exemplos muito, muito objetivos, né? Mas, se esse músico ou de qualquer outra cidade,
né? Ou se nós temos algum outro artista, né? Ou uma comunidade quilombola, ou um espaço histórico da cidade, por que não essas pessoas que têm esse envolvimento transversal das outras áreas não dialogar com quem faz audiovisual e dizer, olha, você faz cinema, você faz audiovisual, eu tenho a narrativa, eu tenho uma história legal para contar, sabe? Então, vamos juntar numa força-tarefa e contar essa história, assim a gente faz esse recurso alargar, porque o restante das outras áreas tem 30%. O audiovisual tem 70%, mas ele precisa histórias para contar. E uma sociedade é construída de histórias, de diversas linguagens. A gente pode trabalhar com patrimônio material, imaterial, um documentário, enfim, pegar uma história de um livro, de um escritor, e fazer um roteiro adaptado daí, e fazer disso uma ficção, enfim. Então, sim, podemos trabalhar as diversas linguagens. Então, a música pode participar? Pode, mas não pode ser a proponente. Pode fazer um videoclipe? Não, não pode. Né? Mas pode contar a história do músico, pode fazer algum outro tipo de proposição. Né? Então, acho que essa é a grandeza, sabe? A pandemia nos ensinou, fundamentalmente, a higiene, lavar as mãos, né? Mas, através dela, nos ensinou a cuidar dos outros e de nós mesmos. Então, por que que agora esse recurso que vem para mitigar o que se passou na pandemia, a gente vai ser egoísta, sabe? Não vamos cuidar do outro. Vamos cuidar de nós e de todos os outros. Acho que é isso. Só para completar rapidinho a fala dela, antes das pessoas que levantaram a mão participar, é importante a pergunta do Renan, acho que foi, né? Isso. Renan, inclusive, o formulário que vai ser disponibilizado, ele vai trazer isso. Ele vai perguntar para a sociedade quem deve acessar esses recursos, que outras transversalidades do audiovisual, né, podem também ser produzidas, valores, né, como eu disse anteriormente, e por isso que é importante o preenchimento, porque vai trazer luz também para a gente dizer, olha, de acordo com a oitiva que foi feita na cidade de Blumenau, quer que a comunidade cultural possa apresentar curtas, videoclipes, destinados à transversalidade da cultura. Né? Então, por isso que é importante o preenchimento dos formulários. E muito obrigado pela tua pergunta, acho que é nesse sentido mesmo que a gente tem que levantar as discussões, e é isso, eu vou deixar as outras pessoas falar. Ok, o Arnaldo primeiro, depois o Silvio. Arnaldo. Oi, pessoal, boa noite. Boa noite, presidenta, boa noite, Dagmar. Eu estava ouvindo antes a Dagmar, né, e vendo da importância nós, como conselheiros, e nós, dentro dos nossos coletivos, usar outros sentidos, Dagmar. Quando tu falas que nós temos que abrir os braços e acolher, eu acho que fundamentalmente agora nós temos que andar e falar, né? Ir lá no interior dos nossos coletivos, usar da nossa capilaridade e divulgar. O meu coletivo do qual eu participo, ele tem uma certa aversão desde responder questionários até a fazer projetos e ir para captação. Então, cabe a nós divulgarmos, porque faço minha palavra da presidenta, a gente não pode deixar voltar um centavo. Nós temos necessidade, existem para os profissionais da área, é fundamental nós sairmos do papel e irmos para a execução. Então, nós das setoriais, nós dos coletivos, nós líderes de alguma coisa, temos que agora praticar a caminhada e a fala, levar lá dentro todas essas, e suscitar dúvidas, gerar discussões e debates, encher a caixa postal do Ivan de perguntas, porque aí a gente sabe que o nosso trabalho está sendo bem feito.
Gente, eu vou adorar receber perguntas de vocês para responder e fazer até uma. E colocar até lá as perguntas frequentes, até para ajudar as pessoas a se encontrarem nas suas dúvidas, né? É esse processo, é que, como a gente vem falando, né, sobre até fundo de culturas, de tais que a gente lança, nós gostamos sim de ouvir vocês, a gente gosta de atender, de ouvir os questionamentos, as dúvidas, porque a gente quer ajudar. A gente pretende sempre estar apoiando as ações culturais, as ações afirmativas da cultura, para que elas possam ocorrer da melhor maneira. Então, como a gente consegue isso? Ouvindo vocês. Então, esse espaço é para ouvir, para perguntar mesmo. Pode perguntar, pode mandar pergunta à vontade, que a gente vai estar publicando, divulgando, para que todo mundo possa sair fortalecido dessa, desse, dessa lei, né? E a gente encontrar também outras leis aí que vão vir, e cada vez mais fortalecidos com esses encontros, com esses grupos, né? A Aldir Blanc trouxe resultados muito positivos para nós, né? Inclusive, a realização de encontros virtuais como esse, como a profissionalização desses métodos, e cada lei ela vai trazendo melhorias. Então, a Lei Paulo Gustavo também vai deixar um grande legado. Esses grupos que estão sendo criados vão ser grupos de comunicação, de divulgação, de encontrar profissionais. Eles podem proporcionar uma rede de informação da cultura, de divulgação, de eventos. Por isso que é bem importante essa ação que as operativa da Paulo Gustavo, tanto a estadual, como a federal, como as mesas, e até o município, está criando. Então, isso vai ser um legado muito importante. Então, cada lei, um legado, e também vocês participam disso. Então, por isso que é importante também trazer as dúvidas. Perfeito, Ivan. Agora, Silvio, por favor. Boa noite a todos. Sobre essa questão vamos dizer, de proposta de valores, né? Já existe para a sala de cinema, então, na questão de produção, de valores destinados a curta-metragem, a documentário, a longa, não sei se cabe, né, dentro desses valores. Essa proposta vai ser a partir do formulário, nós já vamos construindo aqui, né? Em Brusque, o pessoal do audiovisual já antecipadamente se reuniu, construiu uma proposta para a Fundação de Cultura de Valores e começou a conversar com a presidenta da Fundação de Cultura, dialogando, né, essas questões. Ele teve contraproposta, coisa e tal, e o grupo de audiovisual, no caso, levou essas propostas, né. É interessante também a questão, eu não sou do audiovisual, né, ou não tenho audiovisual na cidade, a questão da formação, né, pensar na formação. Acho muito que a Dagmar falou ali, de trabalhar conjuntamente, já ajuda na formação, né, dessas pessoas, né, vamos trazer um profissional do audiovisual de roteiro, direção de fotografia, direção, preparação de elenco, sei lá, e aí é uma forma que já vai formando essas pessoas, né? Eu lembro, assim, como o teatro começou em Blumenau também, não tinha faculdade na época, nada, foi uma escola montada no Teatro Carlos Gomes, e daí aproveitando professores que vinham para os festivais, a gente fazia oficinas com eles e coisa e tal, trazia outras pessoas, e assim a gente foi se formando, né? Então, essa questão da formação é importante para construir essa cadeia de audiovisual em Blumenau, né? Na Salta aí, envolvida há muito mais tempo do que eu na área do audiovisual, né? Eu estava fora de Blumenau também, então estou meio
não estou entrosado, pessoal, acho que o Nassau pode falar muito bem como é que está, como é que estão essas pessoas envolvidas, se há bastante pessoas dentro do audiovisual, de repente, para a gente ouvir um pouquinho aí. Então, eu acho que vão ser através desse formulário. Aqui nessas oitivas, a gente já vai trocando ideias, de repente, como tem as setoriais, se encontrar nas setoriais e trazer uma proposta, não uma proposta pronta, né? Uma proposta para a gente ir construindo, né? Então, Silvio, Essa obrigado colocação pela mesmo tua que eu gostaria de fazer. participação. Isso, compreendi. Só vou complementar rapidinho o que ele falou, para a gente ficar registrado. O formulário ele vai trazer, sim, valores, como iniciativas. A sociedade pode estar indicando valores que ela compreende como necessários à viabilização dessas iniciativas. a, o audiovisual, a setorial de cinema e vídeo, né, do Conselho de Cultura, preparou ano passado uma prévia do que eles gostariam para a área. Mas isso não vai impedir de a gente fazer uma oitiva com eles, porque a gente vai abordar daí outras iniciativas, outras conversas, né, pesquisa de indicadores, de produtores, de profissionais que são envolvidos nessa cadeia, porque eles conhecem, e aí se a comunidade também entender que deve ser amplo essa participação do audiovisual, como documentários, inclusive, Silvio, contando exatamente a história de coisas que são importantes da cultura. Contar a história do teatro na cidade, de uma empresa cultural, como você citou ali, que tinha no teatro, né, enfim, então, é para isso que vai servir. Também o formulário vai perguntar para você o que é interessante essa lei propor, que é contar a história da comunidade cultural, de espaços, de grupos de teatro, do teatro na cidade, da música na cidade, de festivais que aconteceram, de outras iniciativas, né, culturais que também existiram, que não existem mais. Então, contar essa história através do documentário também é uma coisa que está lá dentro do formulário. E a gente precisa, então, que a comunidade diga, olha, é interessante, a gente quer contar essa história. A gente quer que as iniciativas sejam nesse direcionamento. Ou não. Ok, antes de passar a palavra para a Dagmar e para o Nassau também, né, que está com a Sim7 Produtora, eu quero só fazer uns adendos aqui do chat, né, acho que é importante, as pessoas estão escrevendo, então acho importante a gente falar também. Né, o Fabrício fala que o formulário, além de mapear, será fundamental para uma boa divisão dos recursos. Será uma pena ter projetos com valores baixos. Tivemos essa experiência com o Aldir Blanc, sobrando recursos e sendo necessário abrir um novo edital. Foi cansativo realizar vários projetos ao invés de projeto mais robusto. Sim, Fabrício, a gente também tinha uma normativa também, tinha alguns entraves também, né, com a outra gestão, com a gestão anterior do governo federal, mas a gente também acredita que até para projetos, né, vinculados a cinema, a vídeo, a gente precisa de valores maiores, porque são projetos caros, né? E aí ele fala também que ele queria saber mais informações sobre o artigo 6º, né, o seu inciso 2, 1 e 2, ou 2 e 3, eu só não sei o que ele colocou ali, porque ele colocou 2 vezes 2. Depois o Ivan acho que pode também fazer um complemento nisso, ou escrever ele no chat. E a gente também, a Dagmar também respondeu algumas coisas, mas a gente tem aqui também, tinha uma outra, a Mariana, né, que é a nossa conselheira de cinema e vídeo aqui do nosso conselho, da boa noite, né, e ela está sem microfone, então ela falou que é importante abrir para outras áreas, ela acha importante. Haja algum meio de garantir que produtoras audiovisuais estejam participando do projeto proposto, para que seja uma verba de fomento para quem está no setor, trabalhou durante a pandemia e antes, não para que alguém se aventure produzir um audiovisual sem experiência na área. Acho que não é nem essa proposta, mas eu entendo essa colocação, e eu acho que é importante, sim, é isso, fazer, como diz a Dagmar no início, essa fala dela, né, ter essa união das áreas, o que tem a história, o que tem o conteúdo, e quem vai fazer a captação, quem vai fazer a edição, e quem vai, acho que também, eu não entendo de audiovisual, não entendo de captação, não entendo de edição, então vou precisar de um profissional para contar a história que quero, né,
o projeto que eu quero executar. E o Fabrício falou que é o inciso 2 e 3, então, mas eu vou dar a palavra primeiro para a Dagmar e depois para o Nassau, aí se tu quiser complementar, agradeço. Dagmar. Obrigada. Fabrício, muito rica esse teu questionamento. Porque, sabe, não é só que o audiovisual é mais caro produzir. Claro, ele é mais caro porque ele envolve muitas pessoas, né? Mas é importante a gente enxergar nesses recursos a dignidade das pessoas, sabe? Não é legal você ter que fazer um filme, ou vamos até olhar para outra área, o teatro, né? Um espetáculo de dança, de teatro, com 20, 30 mil reais, gente. Envolve tanta gente, sabe? A gente precisa da dignidade, e dignidade passa pelo recurso, sim, sabe? Então, precisamos aumentar um pouco essas cotas, né, para que as pessoas possam fazer o seu labor, o seu trabalho, com uma entrega e com alegria, porque alegria a gente já faz, e entrega a gente já tem, porque a gente gosta demais do que a gente faz. Não tem um artista dentro da sua linguagem que não faça porque tem a paixão, né? Mas a gente precisa da dignidade, porque é o nosso trabalho, né? A gente vive da nossa profissão, assim como o engenheiro vive da dele, o médico vive da dele. Então, é importante a sociedade nos enxergar desta forma, que nós somos trabalhadores da cadeia produtiva da cultura, né? E a dignidade nos valores é parte de todo esse diálogo. E aí a Mariana falou ali, né, que abrindo para as outras áreas, haja algum meio de garantir que produtores audiovisuais estejam participando do projeto proposto. Sim, né, isso eu acho que é condicionante dentro da lei, né, é para a cadeia produtiva do audiovisual. Então, como a normativa vai trazer, a regulamentação vai trazer de que pode se propor, nós não sabemos, né? Mas sabemos que talvez, se um território, uma cidade, não tenha tantos profissionais dentro dessa linguagem do audiovisual, o gestor possa remanejar para outra, né? Mas, né, assim, essa luz que a gente traz de, vamos usar a inspiração das outras linguagens como narrativa, né, como roteiro, como dispositivo, né? Mas quem tem que propor é alguém do audiovisual, né? Porque esse recurso tem que ser dirigido para essa área. Quem tem que executar são profissionais do audiovisual, porque não tem como você colocar um teatreiro, né, um baita diretor de teatro, para ser o fotógrafo de cinema, né? Pode ser que o roteirista de uma peça de teatro possa, sim, fazer um roteiro para o audiovisual, depende da capacidade dele. Mas, sim, eu, enquanto produtora de audiovisual, mas não me arrisco a subir num palco e tentar cantar uma frase, porque eu vou tirar a banda toda do ritmo, e acredito que seja assim com as outras linguagens. Então, nós temos pertencimento e as pessoas não precisam ter medo, porque para executar você tem que ser da área. Acho que era isso. Perfeito. Só para antes do Nassau falar, só para a gente colocar limite aqui, porque vão dar 9 horas, a gente também está bem cansado, né? Então, o Nassau fala agora, como né, representado pela produtora Sim7, depois o Alessandro Mafra, a gente encerra as inscrições aqui. O Ivan, se quiser falar um pouquinho sobre o artigo que o Fabrício comentou ali no chat, aí encerra com o Ivan, porque a gente também está, né, já são 9 horas da noite, passamos por uma turbulência nessa nossa reunião, mas nós vamos ter outros 2 encontros que vão ser presenciais, então, gente, por favor, já se organizem, que acho que é importante também a gente se olhar e trocar ideias juntos também, né? E é isso, então, Nassau, depois Alessandro, e o Ivan, então, responde ali a questão do Fabrício. Boa noite a todos, boa noite, Ivan, Dagmar, tivemos o prazer de nos conhecer, né? Alessandro, estou vendo o Silvio, e a minha palavra, estou vendo o Silvio da Luz e o Silvio Zimmermann, né? E todos os colegas que estão aí. Silvio, respondendo a tua pergunta,
produtoras em Blumenau que trabalham com cinema e vídeo, né, são bem poucas. Né? O Alessandro Mafra, o Leque, ele é uma das produtoras que trabalha com cinema. A Bela Estúdio também trabalha com cinema. E aí nós temos vários profissionais que trabalham freelancer, né? Tanto na área de direção de fotografia, quanto gravação de som direto, diretora de arte e por aí afora. Né? Até porque em Blumenau não tem um mercado tão ativo, né, que essas pessoas poderiam se manter dentro de uma mesma produtora. Então, tem aqueles que levantaram a bandeira, né? E aí eu me incluo, eu trabalho exclusivamente com cinema, dentro do audiovisual até hoje, na área de documentário. E é isso mais ou menos respondendo a tua pergunta. Sobre a questão de nós envolvermos, né, a comunidade dentro desse processo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu moro aqui na Vila Itopava, e talvez eu até esteja um pouco por fora de como é que está o movimento no centro de Blumenau, que eu estou a 30 quilômetros do centro, né? Então, eu moro aqui na Vila Itopava e há pouco tempo eu fiz um documentário que foi sobre o centenário do Hospital Misericórdia da Vila Itopava. O Silvio estava presente, o Zimmermann, ele até assistiu. Eu lembro que uma das pessoas que trabalhou comigo dentro do projeto, ele falou, pô, cara, mas documentário sobre o hospital é uma coisa tão triste, doença, pô, é uma coisa, ninguém gosta de ir para o hospital, será que eu vou gostar de ver? Mas só que na hora que o documentário ficou pronto, ele era uma história de pessoas que lutavam pela vida, e aí estava a grandeza do documentário, a superação, a fé no ser humano, né? Não desistir do outro até o limite, entende? E foi essa história que eu fui buscar e que eu trouxe para dentro do documentário e que, pelo retorno que eu tive, todo mundo gostou aqui na Vila Itopava. E aí uma das pessoas que trabalhou comigo, ele se chama Manfred Kritzemacher, não sei se pronunciei esse sobrenome certo, e eu chamei ele como produtor para trabalhar comigo, por quê? Ele veio como produtor local, ele era aquela pessoa que conhecia todo mundo aqui e que foi abrindo as portas para mim. Aí, Manfred, quem é o cara que tem as fotografias antigas do hospital? Quem que trabalhou lá que pode dar um depoimento bacana? Sabe? E ele assim, ele foi bem pontual em tudo e foi muito importante. E além de que, na hora, no primeiro corte que eu fiz no documentário, eu chamei ele para ver, e ele viu uma foto lá e falou, tá vendo aquela pessoa naquela foto? Aquela pessoa ali, ela não está fazendo isso que tu está dizendo que ela está fazendo uma outra coisa. Então, ele, como um produtor local, ele foi fundamental na construção desse trabalho. E eu falei para ele da Lei Paulo Gustavo e falei que nós teríamos também aqui em Blumenau. E ele disse, Nassau, é muito complexo para mim fazer um projeto. E aí tem uma questão que é uma pergunta que eu quero fazer, eu acho que essa pergunta já foi meio que respondida, né? Mas é assim, eu não sou blumenauense, eu sou natural de Porto Alegre, estou já há mais de 30 anos em Blumenau e há 10 anos aqui na Vila Itopava. E aqui tem muitas histórias para contar. Muitas histórias para contar. Assim como nós temos em toda Blumenau muitas histórias para contar, ou pelo áudio, ou através da ficção, ou através do documentário. E algumas pessoas estão meio que me procurando e conversando comigo, perguntando se eu vou produzir, etc. Bom, eu tenho um CNPJ, e esse meu CNPJ provavelmente vai me possibilitar produzir não sei quantos audiovisuais. Aí a pergunta se, por exemplo, uma pessoa como o Manfred fala para mim, Nassau, quero contar as histórias da Vila aqui, mas o projeto vai sair no nome do Manfred. E eu, como profissional do audiovisual, monto toda uma equipe para ele, né? E ele vai ser o cara que vai conduzir, né, essa história, claro, com um olhar
né, crítico de quem produz. Então, eu gostaria de saber se isso é possível, né? Uma empresa que vai participar com o seu CNPJ, ela poder dar apoio para esses produtores locais. Também já levanta a questão de que não é barato, né? Porque não deixa de ser uma produção audiovisual, e aí eu estou falando de pessoa física e pessoa jurídica. E, por fim, daí, para finalizar, ali, bem no começo, você falou da setorial de cinema e vídeo. Eu não sei se já existe, eu gostaria de participar, e eu queria saber como participar também. Muito obrigado. Era isso. Perfeito. David quer responder o Nassau nesse questionamento? Posso tentar contribuir, sim. Que Pode. bom que o Silvio está na sala, o Silvio é o gestor de Blumenau, né? Sim. Então, tudo vai depender, Nassau, da construção dos editais, né? Como não é um edital de praxe, não é um edital comum, né, que as gestões costumam aplicar, vai ter que se, claro, calçar na regulamentação, né? Mas também, por que não, né, colocar no edital que o proponente precisa comprovar a capacidade produtiva de execução, de execuibilidade da equipe. Aí, na equipe, ele vai colocar o portfólio do diretor, do roteirista, né, do produtor executivo, enfim. Então, ele talvez possa, aí vai depender da gestão. Talvez ele seja esse produtor local que você colocou, e que ele seja de outra área, ou que ele não tenha nem CNPJ, e ele proponha como pessoa física, o que vai nos doer muito, porque 27,5 já vai voltar para o leão, né? Então, tomara que ele tenha CNPJs, né? Mas quem sabe ele possa ser proponente de um documentário, contanto que ele possa comprovar a capacidade de execução da equipe. Aí sim, esse recurso pode ser alargado. Tudo é uma questão da gestão conseguir enxergar a forma de aplicar. Se a cidade tem poucos profissionais, e olha que Blumenau é grande, e olha que o recurso de vocês é grande, mas nós temos cidades de 10, 15 mil habitantes que talvez não tenha profissional da área. E aí como é que vai executar com 70% carimbado do recurso? Então, as gestões precisam ser muito inspiradoras, sabe, Silvio? Claro, buscar, né, a legalidade na regulamentação que está chegando aí, mas trabalhar dentro da liberdade que vocês possam ter para fazer com que esse recurso contemple diversas áreas, contemple muitas pessoas, tenha dignidade nos valores para poder, né, gerar trabalho e renda, né, mas que não fique engessado quando não há possibilidade de aplicar, né? Porque também não é legal, penso eu, então vamos abrir para que cada CNPJ possa propor 10 projetos. Não sei se isso é muito legal, não sei se isso é muito legítimo. Ok, vão ser 10 projetos diferentes, se aquele CNPJ, mas daí começa a ficar complexo. Aqui está o que eu achei na web. O Google já se meteu aí, ó. Né? Mas se aquele CNPJ puder comprovar que ele vai montar equipes distintas, envolver, né, outras pessoas, aí talvez. Né? Mas olha o trabalhão que vai dar, né, para a gestão analisar, ou para os curadores aí, as CAS, analisarem todos esses portfólios, cruzar todos esses dados. Então, caro Silvio, muita inspiração, né? E bora trabalhar com esse povo. Perfeito, Dagmar. Só para responder o Nassau, antes de passar para o Alessandro, para encerrar, né, as nossas participações. Nassau, temos sim setorial de cinema e vídeo, Mariana é a nossa titular da cadeira, aí tem o Celso Peru também. Entre em contato com, se não me engano, o Linktree do Instagram do Conselho, tem lá também para você falar com o fundo, entre em contato com o pessoal do fundo, que é Tayane Ivan, pedir o cadastro,
Aí você é cadastrado e você recebe o link da setorial para você entrar e participar com os encontros agora, que vão ter mais provavelmente por conta da Lei Paulo Gustavo também, não só das oitivas, mas acho que a setorial em si também fazer seus encontros. Alessandro, por favor, a palavra é sua. Alessandro está sem microfone, está fechado. Está ouvindo? Então, você está só com seu microfone fechado. Ah, tá. E agora? Põe no chat, Alessandro. Põe ali no chat, enquanto isso, o Ivan, tu quer só colocar a questão do artigo 6º, do inciso 2 e 3 ali para o Fabrício, se depois você manda para ele, como é que fica essa questão? Enquanto o Alessandro coloca algo no chat. Desculpa, mas eu não ouvi a pergunta que ele fez. Podia fazer novamente? Ele colocou que ele queria saber mais sobre o artigo 6º, inciso 2 e 3. Ele colocou no chat. Pode entrar em contato comigo no WhatsApp do Fundo de Cultura. Se for algumas questões, a gente pode estar falando sobre. Qual que é o artigo da lei? É o artigo 6? Eu posso contribuir também, Ivan. O 2 é as salas de cinema, né? E o 3 é a capacitação em formação e qualificação no audiovisual. O 2, ali são as salas de cinema. A lei traz claramente que podem ser redes até 20 salas, né? Mas busca-se, claro, enxergar aí os espaços que atuam dentro da exibição, né, nos territórios aí ou na cidade, né, que tem uma sala de cinema, que faz projeção, pode ser até, por que não, Silvio, num bairro, né, um centro cultural do bairro que exibe cinema, que faz cineclube, que tem lá uma estrutura e que precisa, né, de modernizar aqueles equipamentos. Então, não necessariamente, quando a gente fala, é que a Aline deve estar aí e deve estar me xingando muito, mas quando a gente fala do recurso do Estado, esse recurso é um recurso de um volume muito maior, de um volume muito maior, e que precisa, sim, ser dirigido, né, de forma mais adequada, ideal, né, ao segmento do audiovisual. Por quê? Porque ele enxerga um território do estado inteiro, onde tem muitas pessoas que produzem. Agora, quando a gente fala de um município que tem meia dúzia de produtora, ou não tem uma sala de cinema, a não ser de uma grande rede, mas tem lá no bairro, tem alguém que, sabe, que faz cineclube, que tem lá o equipamento que está velho, está quebrado, quase não funciona, a tela está furada, por que não equiparmos? Por que não? É novamente aquele olhar. Por que não alargarmos o olhar? A gente está falando do recurso do município. Não pode ser tirado do setor, né? Mas deve ser enxergado o setor na sua maior amplitude possível, né? E eu queria já contribuir para a Marina, que é a titular do audiovisual, né, de Blumenau. Que legal, Marina. Né? Mas você fala ali que eu não sou contra a participação de outras áreas, como a Dagmar falou, para contar histórias, né? Mas você falou antes, é muito comum no setor amadorismo, para garantir que a verba seja um fomento para o setor, né? E que tem pessoas que gravam clipes, ou uma apresentação de dança. Então, Mariana, um fotógrafo, para gravar um clipe, o cara tem que ser bom. Porque para gravar um clipe não é coisa fácil, não é tarefa fácil, sabe? E para gravar uma apresentação de dança, o cabra também tem que ser um baita fotógrafo. Tá? Então, por que não? Por que ele não pode gravar um filme? Se ele já é um bom fotógrafo, ele sabe construir uma composição de narrativa de uma apresentação de dança, que não é só uma câmera aberta, ele tem que fechar quadros,
né? Um clipe, ele tem que ter todo um segmento de construção daquela trilha, né? E depois ele vai montar isso. Ele está se formando, ele é um profissional da área, né? Por que ele não pode experimentar fazer um documentário, talvez? E ter um outro profissional, um diretor de cinema junto com ele, sabe, que vai ajudar a construir esse profissional. Ou ele ser só um assistente de câmera e ter um diretor, né, de fotografia junto com ele. Então, a gente precisa, sim, saber construir processos para que todos consigam, com essa lei, também, né, talvez se capacitar mais. Ou então subverter os incisos, sabe, Silvio? Não precisa começar com a produção, pode começar com o inciso 2 ali, né, o 3 da formação, sabe? E dar capacitação para a cadeia produtiva. Aquele cara, que é só o cara que filma clipe, ele pode fazer uma oficina de fotografia, e aí pode-se trazer um bom fotógrafo da cidade ou convidar alguém de fora. A Aline, que é uma grande produtora, pode ofertar no inciso uma capacitação, né, ou outros profissionais, né? E aí a gente forma uma cadeia potente, e daqui a pouco, no Prêmio Catarinense de Cinema, nós temos muitos fotógrafos, produtores na cidade. Olha que lindo. Perfeito, Dagmar. Alessandro abriu o microfone, então se você fazer uma pergunta ali, talvez a Dagmar ou o Ivan já... Olá, estão me ouvindo aí? Boa noite a todos. Sim, pode falar. Tudo bom? Alguns já me conhecem aí, eu sou o Alessandro, mais conhecido como Leque, produtor de audiovisual aí, já fiz muito curta-metragem, videoclipe, documentários, e agora eu quero começar a fazer longa-metragem. E eu vi ali, né, a Dagmar já falou ali que o longa-metragem é uma coisa que consome muito recurso, né, devido ao só longo processo de execução e quantidade de profissionais envolvidos e tudo mais, né. Aí a minha pergunta é o seguinte, eu consigo, de repente, uma parte do recurso, posso captar em outra, sei lá, Rouanet, alguma outra fonte de recursos para adicionar no projeto? Pois então, no formulário do Estado a gente traz essa possibilidade, né, Aline, de complementação de recurso. Vai depender, eu não sei se os municípios conseguirão aplicar cotas para longa-metragem, porque realmente, sabe, digamos, Blumenau tem quanto na Paulo Gustavo? 3 milhões? Não, é O 1,900. é 1,5, né? Mas é 1,460. Não dá para fazer um longa, né? O que dá, talvez, é para colocar projeto de desenvolvimento de longa-metragem, que é para a galera fazer o roteiro, a pesquisa, legal, desenvolver o roteiro, e depois colocar no Prêmio Catarinense de Cinema, mas você pode buscar, né, contemplar no edital do Estado. Mas os municípios vai ser muito difícil alguém conseguir colocar até telefilme, né, Aline, porque acaba absorvendo muito do recurso. A gente abriu uma dessas perguntas no questionário estadual, justamente assim, ó, vamos entender se precisa de coprodução, mas daí é um recurso para terminar, sabe? Você precisa só de um valorzinho para terminar, aí é uma situação, mas você precisa do valor inteiro e ainda não tem o outro valor garantido, aí não tem como garantir que o filme vai sair, entendeu? E pode ser que aquele recurso todo seja perdido, né? Então, a gente achou melhor primeiro fazer essa consulta pública e entender isso em nível de Estado, mas eu acho que em nível de Blumenau não deve abrir para longa. A gente ainda vai ter a conversa ainda, né, essa questão de valores e tudo mais, vai ver como é que isso vai ficar, discutindo numa outra reunião e testando essa questão de valores e para que lado vai cada coisa, mas eu acho mais fácil ir para desenvolvimento de longa, de séries, do que para a produção mesmo, tá? Sonho, né, da gente ter, assim, os 3 milhões, assim, como curta, assim, 3 milhões é o valor que a gente tem no país como longa BO, né, baixo orçamento, você imagina, né? Claro que pode começar com um telefilme de um valor menor, mas mesmo assim seria um percentual do recurso muito grande para uma obra só,
né? Então, mas vamos conversar, vamos ver como é que isso vai ser conduzido. Eu gosto da ideia ali que a Dagmar falou de abrir oportunidade para os demais poderem aprender, né, desenvolver uma pessoas, né, um grupo de pessoas que trabalham na área, né, já conheço algumas, né, porque eu trabalho muito comercialmente, parte publicitária e atendendo empresas, né, mas, né, tenho equipamento todo de câmera de cinema, luz, enfim, né, já é um bom caminho andado. Mas, de repente, é isso, seguir esse caminho, fazer a questão dos curtas e abrir também para as pessoas que querem se envolver, participar, né? Está aberto aí, também pode me procurar, como já me procuraram algumas pessoas já, né? E estamos aí. Perfeito. Ô, Alessandro, a menos... Ai, desculpa, Camila. A Não, menos que você já tenha algum projeto de longa aprovado na Rouanet, já captou um tanto e aí precisa complementar. Mas aí tu precisa comprovar isso, de que tu precisa complementar, senão... Eu já tenho o projeto, né, a ideia, mas ainda não escrevi nenhuma fonte, estava meio ausente, né, devido a muito trabalho envolvido, né. Dá-lhe, cara, a Rouanet tá aberta, manda lá, vai que, né? Eu tentei entrar lá, me cadastrei lá, mas eu acabei indo para uns outros caminhos, que daí não tinha mais audiovisual, tinha só de empreendimento de patrimônio, eu acho que eu entrei em algum lugar errado, enfim. E aí acabei não voltando mais por questão de tempo mesmo. Ok. Ivan, você quer responder alguma coisa do chat ou já pode ir para o encerramento? Então, eu quero dizer que, primeiro, que essas prerrogativas, né, todas vão estar nos formulários de valores, se nós queremos curta, o dinheiro dá para fazer um curta, né, todas as informações vão estar no formulário, por isso que é importante todo mundo participar. E a respeito ali, que eu não sei se quem foi que falou sobre a dedução dos impostos, que vai ser livre de deduções. Não sei dizer ainda, talvez a normativa traga alguma informação, caso não vier nenhuma instrução do MINC a respeito disso, vai ser aplicado os descontos de imposto de renda como é aplicado comumente. Outra questão ali que a Ana Paula Marcelino falou, que a prefeitura não está repassando o imposto de renda, né, para a Receita, é uma questão de reter o imposto na fonte e o município recebe de volta esses valores da federação. Então, até para explicar mais sobre o assunto, talvez a secretaria possa encaminhar uma informação a respeito disso, para dar transparência à população desse processo, como funciona, né, a retenção dos impostos pelas prefeituras e o encaminhamento como já recebimento, né, da federação, esses recursos. Perfeito. Dagmar, quer falar mais alguma coisa para eu ir para o encerramento? O secretário Silvio pode me corrigir, mas eu acho que funciona mais ou menos assim, né, secretário? A prefeitura retém lá um X de impostos. Deu 200 mil de retenção. Aí a prefeitura tem que receber da União 1 milhão. Aí a União repassa só 800, porque ela já reteve 200. Não é assim, secretário? Oi, olha, eu não tenho certeza absoluta como é que funciona o repasse da União e a retenção municipal. Acho que o secretário da Fazenda é que poderia falar com mais propriedade. Eu não me arrisco aqui a falar e cometer um erro, mas eu posso me informar. Mas, normalmente, todas as receitas no Brasil estão sujeitas ao imposto de renda, né? Quanto a isso, acho que é muito difícil fugir, a não ser que haja uma isenção promovida pelo governo federal. Perfeito. Silvio, você tem 2 minutinhos para falar, tá bom? Porque a gente tem que ir para o encerramento. Tá bom, rapidinho. Que foi no Contesta Catarinense, né, que tem o representante do MINC, né? E quando foi comentada essa questão de impostos, ele anotou lá, disse que tinha que ser visto, que era um absurdo reter esse valor do imposto de renda, sendo uma lei que vem para cobrir necessidades, coisa e tal, esqueci o nome agora, emergencial.
Sim. E foi comentada uma coisa assim pelo representante do MINC ali. Então, acho que foi em Florianópolis mesmo que teve, então, esses debates ali. E teve algum... Sim, era até o diretor ali que assumiu, né, catarinense ali, coisa e tal. Então, o rapaz do MINC comentou sobre isso, mas não afirmou também, né? Mas parece que estava sendo estudada essa questão de não ser cobrado e ser revisto em todas as leis essa questão dos impostos, né? E Sim. também de algumas leis. É que a questão da Paulo Gustavo já tem que esperar realmente a instrução, né? Enquanto a gente não tiver essas demandas, a gente não consegue nem sanar a dúvida de vocês. Seria lindo, seria, mas a gente também não, né, não sabe. Gente, a gente está já no nosso finalzinho, já são 9h14, precisamos encerrar. Silvio, quer fazer alguma fala agora no final? Algum agradecimento? Não, só agradecer aí a participação de todos. Fiquei encantado aqui com a Dagmar. Depois eu quero ter uma conversa com ela também. Muito obrigado pela participação, especialmente dela, que acho que foi uma luz para todos nós. Muito obrigado. Eu tenho certeza que esse tipo de encontro, esse tipo de evento só constrói uma cultura, um espaço melhor para todos nós. Lamentável, né, o que aconteceu aqui no começo, mas está superado. Muito obrigado a todos e muito boa noite. Obrigada, Silvio. Dagmar, maravilhosa sempre, né? Doa muito seu tempo, doa muito seu conhecimento para a gente. Obrigada pela sua participação, o que você está fazendo no Estado, também em questões, né, com o MINC, com tudo. Como a Aline também, como o Ivan, que está sempre participando das oitivas, dos encontros, das reuniões. Quero agradecer, ajudou bastante, né? Acho que o Ivan também, que traz a bagagem dele, a tua bagagem, a Aline também para contribuir. Futuramente nós vamos ter nossos encontros presenciais, que eu acho que é importante a presença de todos, seria um sonho se a Dagmar pudesse estar junto, mas sei quão difícil isso é. Mas, assim, nem que ela participe virtualmente com a gente também, a gente coloque ela ali, junto com a gente, do nosso encontro presencial, para estar tirando alguma dúvida. Dagmar, quer fazer uma última fala? Não, só agradecer todo mundo. Silvio, agora eu lembrei, a gente se encontrou em algum momento aí, eu não lembro onde foi, mas nós tivemos a oportunidade de nos conhecer. Eu lembro de uma fala sua que eu falei, que inveja desse secretário de Blumenau, eu queria para nós. O senhor deveria ser multiplicado muitas vezes. Agradecer o convite, a provocação, me colocar à disposição sempre. E Camila, sabe, quando a gente se coloca à disposição, eu me coloquei à disposição enquanto conselheira, então o que atravessar essa cadeia da cultura está sob a nossa responsabilidade dos votos que nos elegeram. Então, eu não posso me esquivar de estar parte sempre que eu possa. Então, no que eu puder contribuir, contem comigo mesmo. Tá bom? Mas ali, vocês têm em casa uma pessoa que bebe na fonte, que sabe tudo, que é a Aline. Então, explorem essa garota em todos os momentos que vocês puderem. Obrigada, Sim. tá? Ela precisa estar presente nesses nossos encontros presenciais. Vamos tentar fechar essa agenda aí. Então, assim que a gente tiver a data, quinta-feira, o nosso GT, né, da Lei Paulo Gustavo vai se reunir para decidir as próximas datas. Assim que a gente definir, a gente já vai fazer a divulgação, já para todo mundo se organizar, com o local, tudo certinho, horário. Agradecer Silvio, né, que participou aqui um pouco, né, foi e voltou no nosso encontro. Ivan, quer fazer alguma fala? Tu foi tão importante também nesse encontro, e vai ser, né, nos futuros, como é importante no nosso fundo. Primeiro, eu queria agradecer a presença de todos, porque todos fazem parte de um todo, né? E todos somos um só. E gostaria de agradecer a Dagmar pela participação, pelo convite, né? Agradecer ao secretário Silvio pelo sempre aporte na discussão, na implementação, na preocupação de a oitiva acontecer redonda, na aplicação da lei no município. Agradecer ao Conselho de Cultura, na pessoa da Camila também, pelo envolvimento, né, pela disposição, disponibilidade sempre que a gente chama ela, até além do horário, né? Ela sempre está disposta a contribuir no que ela pode. Agradecer também a Tayana,
porque ela também é meu braço direito em tudo, né? Eu sempre compartilho com ela, porque eu gosto desse espaço de compartilhamento, eu gosto de conversar, de achar o que a pessoa pensa, e é assim que a gente se fortalece como pessoas, como comunidade, né? Agradecer a ela, agradecer também ao GT pelo empenho, pela ajuda, pela participação e disponibilização do tempo. E, no mais, eu gostaria de que as pessoas, então, respondessem os formulários. A gente vai realizar outras oitivas, né? Então, vamos olhar aí nos olhos de cada um, vamos sentar perto, vamos sentir o calor do humano, assim, né? De estarmos próximos, de podermos conversar, que isso também é muito importante. A tecnologia nos aproxima, mas o contato humano também nos fortalece, e a cultura é movida disso, né? Desse contato humano, de trazer essa perspectiva. Então, eu queria agradecer a todos, também as pessoas que estão nos assistindo, por nos acompanhar até aqui. Fica meu abraço e até um próximo encontro. Pode ter certeza que a Secretaria de Cultura vai ter todo o aporte e também disponibilizar o que for preciso para a gente alcançar a comunidade cultural aonde ela precisa ser alcançada, e que os mecanismos também que vão ser disponibilizados vão ser fortalecidos por meio de vocês. A participação social é importante por conta disso. Então, fica a minha gratidão, meu abraço a todos e até breve. Obrigada, Ivan, obrigada a participação de todos. Então, a divulgação vão estar aí a partir de amanhã do nosso formulário e as próximas oitivas também. Muito obrigada a paciência de todos, agradeço. Nós só construímos a cultura com vocês também, porque a sociedade civil tem que fazer parte disso. É muito importante, compareça às reuniões do conselho, setoriais e afins. Muito obrigada, tenha uma boa noite, até a próxima. Tchau, gente, boa noite.